Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nos ajuda nesta manhã, para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nosso coração. Para que a gente não seja só ouvintes, Senhor, da Tua palavra, mas sejam praticantes da Tua palavra. Nos ajuda, que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, possa nos conduzir a entender a Tua palavra. O Senhor nos disse que o Senhor iria ao Pai, mas enviaria o Consolador. E o Consolador iria nos ensinar tudo o que o Senhor vem falando, o que o Senhor fala em Sua palavra. Senhor, que o Consolador possa nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o 4. O adorno delas não seja o exterior, no entrelaçamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso de vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda que ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar aqui estudando a carta do apóstolo Pedro. A gente está no capítulo 3. Na semana passada, a gente falou no versículo 1 e 2, que fala ali do testemunho da mulher dentro do seu lar, né? Que Pedro inclina a mulher a ter um espírito quebrantado, um espírito manso e submisso ao seu marido, né? E agora Pedro vem nos trazendo o que deve embelezar a mulher. Será que a beleza exterior é mais importante do que a interior? Então Pedro vem nos dizer, nos mostrar, né, que onde está a beleza da mulher de Deus. Porque hoje nós vivemos de um tempo, irmãos, que as pessoas estão se preocupando com o de fora, está esquecendo o de dentro, está esquecendo, irmãos, onde Deus olha. Deus não olha para a beleza de fora, Deus não olha para os seus cabelos bonitos, joias de ouro ou de prata. Não, Deus olha o interior, Deus olha o coração. Você se lembra quando Samuel olhou o filho de Jessé, né, que é aquele homem forte, e Samuel disse: ó, certamente este homem é o rei de Israel. Mas Deus vem ali e fala algo fundamental ao profeta Samuel. Samuel, tu olha o que é de fora. Está vendo a aparência, a altura, a fortaleza deste homem, mas Samuel, eu olho o coração. Glória a Deus. E Deus diz: ó, este coração eu rejeitei. Por que Deus pode dizer isso? Que rejeitou aquele homem ao fato de ele olhar para dentro. Aquele homem estava rejeitado. Porque, irmãos, Deus vê o que nós não vemos. Nós olhamos a aparência, nós julgamos às vezes através da aparência e não olhamos o que está lá dentro, irmãos, porque essa visão não foi nos dada. Não temos essa capacidade de olhar o coração, saber as intenções, mas Deus tem, irmãos, e Deus vê isso no crente, no homem e na mulher de Deus. Deus olha para o coração, qual é a intenção do coração. O que procede? Jesus disse que o sentimento procede tudo do coração. Tudo vem do coração, dali que procede seus sentimentos, o amor, né? Então, aqui Pedro vem trazer um ensinamento para as mulheres. Desde a semana passada que a gente está falando sobre mulheres, né? A mulher cristã. E Pedro aqui vem nos dizer o que é que Deus olha nelas. Aqui, irmãos, Pedro começa em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Pedro está instruindo as mulheres cristãs a viver de modo santo, puro e submisso.
mesmo quando seus maridos não creem. Pedro está aqui pegando, irmãos, trazendo ensinamentos para as mulheres que têm maridos que não creem na palavra, que não são submissos a Deus, que não se deparam diante de Deus, não se prostram diante de Deus. E Pedro aqui vem trazer o que a mulher tem que exalar dentro do seu lar, para que por qualquer maneira esses homens possam conhecer a palavra de Deus. Nós estudamos lá no versículo 1 e o 2 que o testemunho silencioso é fundamental, é de uma grande eficácia, né? Testemunho da mulher silencioso dentro da sua casa, porque nem sempre você vai poder falar da palavra, devido ao direcionamento do seu marido, se ele dá lugar, se não dá. E então Pedro diz, que o testemunho fala muito, fala demais. Então aqui Pedro vem dizer, o apóstolo Pedro está instruindo as mulheres cristãs a viver de modo santo, puro e submisso, mesmo quando seus maridos não creem. Nós estudamos isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o 2. Ele então fala sobre onde deve estar o verdadeiro valor da mulher de Deus. Não na aparência exterior, mas no caráter interior, moldado pelo Espírito Santo. Agora nós vamos estudar sobre isso. Pedro está falando, o caráter da mulher, moldado pelo Espírito. Hoje vivemos num tempo, irmãos, que o mundo quer moldar o caráter das pessoas. Eles querem empurrar de qualquer forma. É desta forma e você tem que aceitar. E todos aqueles que aceitam, irmãos, são moldados pela intenção do mundo. Mas Pedro vem nos dizer que a mulher tem que ser moldada, o seu caráter interior, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não é pela intenção do mundo. O mundo não pode mais agir no nosso coração, irmãos. Antes éramos conduzidos pelo mundo. O mundo dizia o que nós tínhamos que fazer e nós íamos lá e fazíamos. Mas hoje que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou, irmãos, dessa escravidão. Nós estávamos escravos, porque fazíamos a vontade do mundo. Mas hoje, o nosso caráter, a nossa vida, tem que ser moldado pelo Espírito Santo. Jesus fala que Ele iria ao Pai, mas iria enviar o Consolador. E Ele iria fazer lembrar, iria ensinar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Ele veio a este mundo e deixou aqui. O Espírito Santo iria nos fazer entender essas palavras, iria nos fazer ter um conhecimento verdadeiro, irmãos. Muitos aí se enganam achando que são sábios, mas para Deus eles são loucos. São loucos, irmãos. Porque Ele pode saber toda a sabedoria deste mundo, mas a verdadeira sabedoria Ele não conhece, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. É assim mesmo. O que adianta eu saber tudo aqui? Todos os assuntos eu sei falar, eu sei discutir, mas não conheço a verdade. A verdade nada mais é que a palavra de Deus, irmão. Não adianta de nada, irmãos, eu ter conhecimento do mundo e não conhecer a verdade. E Pedro vem nos trazendo agora para isso, devemos ser moldados pelo Espírito Santo. É Ele que tem que moldar o nosso caráter, não é o mundo, não, é o Espírito de Deus. E aqui nós começamos, irmão, no versículo 3, onde o adorno delas não seja o exterior. O adorno delas não seja o exterior, o de fora. Pedro usa a palavra adorno, que significa literalmente ordem ou beleza harmônica.
ele ensina que a beleza da mulher cristã não deve se basear em aparência exterior. Então, a vida da mulher cristã não pode se basear na beleza de fora. Não que eu esteja dizendo para você não se arrumar. Não. Não que eu não esteja dizendo para você não colocar um adorno. Não, irmãos. Mas isso não é o necessário, a qual você tem que correr, tem que fazer, tem que acontecer para ser mais bonita. Não. Pedro diz que essa não é a intenção da mulher de Deus. Ao fato de ela se arrumar no exterior, ela tem que se preocupar com o interior. Pois isso é passageiro e pode se tornar vaidade. Olha o que Pedro diz, esta forma que as mulheres de hoje procuram, a beleza, está bela. Pedro diz que isso é passageiro, irmãos. A beleza de fora vai passar, nós vamos envelhecer. Não há creme, não há remédio que você tome, você vai envelhecer. Então Pedro diz para a gente não se apegar a isso. Não é o fato de você não se arrumar, não. Você vai se arrumar com uma pessoa normal, mas nós não podemos se apegar. Não, eu me preocupo com o de fora e esqueço de dentro. Pedro diz que quando a pessoa se preocupa demais com o de fora, isso te leva à vaidade. E o que é vaidade? Representa algo vazio, fútil e sem valor, como um vapor passageiro, e se refere a uma preocupação excessiva com a aparência e reputação pessoal, afastando a pessoa de valores espirituais. Então, quando eu me coloco demais para me preocupar com o de fora, com a aparência, eu esqueço dos valores espirituais. Eu deixo isso de lado para cuidar do de fora. Algo que é vazio, é fútil, é sem valor. Aqui a palavra diz que é como um vapor. Passa. A beleza que você coloca, isso vai passar. Não vai ficar para sempre. Não é algo que chama a atenção de Deus, irmãos. O que nós devemos se preocupar é com a beleza interior, irmãos. Não? Os valores espirituais. Isso que muita gente está esquecendo, irmãos. Cuidando do de fora, academia, beleza, estéticas, ornamentando o que é de fora e esquecendo os valores espirituais, a qual nós que somos crentes devemos se apegar. Não que você não vá fazer uma academia para se cuidar, se preservar, normal, irmãos, mas a direção, a vontade não seja mais academia do que a casa do Senhor. É verdade. A verdade não seja mais se enfeitar do que procurar um espírito manso, quieto, humilde. E isso, irmãos, não chama a atenção de Deus. O enfeitar, o se adornar, isso não chama a atenção de Deus. Nós vemos ali, quando Samuel olhou a aparência daquele homem. Homem alto, forte, bonito, e certamente esse é o rei de Israel. Ele foi ali na casa de Jessé, ungiu o rei de Israel, porque Deus já tinha afastado Saul, não queria mais conta com Saul. Então Deus manda Samuel ali para ungir o rei de Israel. Mas Samuel olhou como nós olhamos, olhou a aparência daquele homem, bonito, forte, alto. É esse daí mesmo, é esse que é o escolhido de Deus. Mas Deus queria, irmãos, o menor da casa, aquele que estava lá no pasto, fedendo a cocô de ovelha, lutando contra urso, contra leão, para preservar o rebanho, sujo, fedendo.
O menor da casa era aquele que Deus queria. Por quê? Os nossos olhos é que esse daí é pequeno, ruivo, só anda lá melado de cocô de ovelha. Esse vai ser o rei de Israel? Não queria nada. Mas Deus olhou, foi o coração de Davi, irmãos. Que era um coração reto diante do Senhor, irmãos. Deus não olhou a aparência, não, porque aquele menino estava sujo lá no campo. E Samuel só não tem mais filho, não? Só tem esses, tem um lá que fica lá com as ovelhas lá. Manda chamar. E quando aquele homem se apresenta diante de Samuel, diz: é esse que é o rei de Israel. Onde Samuel? Quem sabe a cabeça de Samuel ali não entendeu nada. Porque Samuel estava olhando a sua aparência, a estatura. Chega o menino fedendo a ovelha e Deus diz: unge. Deus vê o coração, irmãos. Deus não quer saber de aparência, não, irmãos. Deus quer ver o coração. Então é isso que nós devemos nos preocupar. Valores espirituais. Você vai se embelezar, você vai se adornar, sim, mas essa não é a preocupação principal, não, porque se eu colocar minha mente nisso, eu posso estar pecando com a vaidade excessiva. O que eu tenho que preocupar é o meu coração. Como é que está meu coração? Meu coração é direcionado a Deus, tudo que eu faço é para Deus, a minha vida é de Deus. É isso que eu tenho que me preocupar. Continuando, irmãos, no versículo 3 ainda: no entrelaçamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso de vestuário. Esses exemplos eram comuns às mulheres ricas da época, que faziam penteados elaborados com fio de ouro e pedras preciosas. Naquela época ali, as mulheres se preocupavam com sua aparência, né? E aqui Pedro diz que elas colocavam até fio de ouro nos cabelos, colocavam joias preciosas. As mulheres ricas daquela época se preocupavam com isso, com a aparência de fora. Pedro não está proibindo o uso de joias ou roupas, mas está condenando o excesso e a motivação errada. Olha o que Pedro está apontando: o excesso e a motivação errada. Você se preocupar com o de fora, você querer buscar mais o que é de fora. Então Pedro está apontando para isso. Ele não está proibindo usar joias, roupas, não está proibindo, não. Ele está dizendo: cuidado com o excesso, aquilo que você busca mais. Eu quero ser bela, eu quero chamar a atenção. A motivação, qual é a motivação de você se embelezar todo? Passar ali e as pessoas dizem: ó a gatinha passando. Essa é a motivação? É isso que Pedro está nos dizendo, irmãos: cuidado com o excesso e a motivação a qual você coloca aquela roupa, qual você coloca aquele brinco. Buscar atenção, status ou sensualidade. A maioria das mulheres hoje em dia é isso, irmãos. Buscar atenção, os olhos voltados para ela, buscar status e a sensualidade, seduzir as pessoas, seduzir homens. A intenção do mundo é essa aqui, irmãos. A intenção do mundo vai te levar para isso. Atenção, chamar a atenção por onde você passa, status e a sensualidade. O mundo te leva a isso, em vez de pureza e humildade. Olha que Pedro quer que a mulher de Deus busque, se preocupe, pureza e humildade. Esta é a mulher cristã, que busca pureza e humildade. E de onde procede isso? De dentro, irmãos, do coração. Onde você vai ter a intenção de se purificar, estar puro diante de Deus? Onde você vai ter a intenção de ser humilde? Alguém vai ensinar isso?
Não, isso procede de dentro, irmão. Quando você conhece a Deus, quando você está na presença do Senhor, você procura cada dia mais, descer. Você procura cada dia mais, mostrar Cristo para as pessoas, diminuir você e Cristo crescer. E quando nós fazemos isso, nós procuramos pureza, humildade. Pedro ensina que a beleza verdadeira vem do interior, do Espírito transformado por Cristo. Esta é a beleza verdadeira, irmãos. Vem de dentro, um Espírito transformado por Cristo. O mundo está assim? A intenção do mundo é essa? Lhe levar a ter um Espírito transformado por Cristo? Não, a vontade do mundo é te afastar disso, irmãos. Cada dia mais, inventa isso, inventa aquilo outro, você se preocupar, ou você botar sua mente só no que é de fora, e esquecer a transformação em Cristo. Infelizmente, isso está invadindo as igrejas, irmãos. Ou as mulheres de hoje estão tão birutas, que estão buscando a beleza de fora, se preocupando excessivamente naquilo que Deus não vê, irmãos, que Deus não quer. Mas estão esquecendo, irmãos, ter um espírito quebrantado, um espírito transformado por Cristo. O que é necessário, o que Deus pede é isso. Você se transformar cada dia mais em Cristo Jesus. Cada dia mais Cristo ser visto na sua vida. A mulher piedosa é adornada de virtudes espirituais. Olha o que é que tem que embelezar a mulher: pureza, mansidão, sabedoria, fé e amor. É isso que nós devemos nos preocupar, irmãos. Pureza, mansidão, sabedoria, fé e amor. Só a sabedoria, se eu não me engano, Provérbios fala sobre isso, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. É um valor que a mulher deve buscar. Não a beleza de fora, mas tem que ser embelezada com isso, sabedoria, fé, amor, pureza, mansidão. Essa é a preocupação a qual devemos nos preocupar. É isso que devemos inclinar a nossa vida, a buscar valores espirituais, irmãos. E o tempo que nós estamos vivendo, cada dia mais está sendo desprezado, irmãos. Cada dia mais está sendo desprezado. Não se fala mais, não se exige mais, não se preocupa mais com os valores espirituais, mas sim com o que é de fora. Tirando aqui da mulher e colocando na igreja de hoje, a igreja de hoje esqueceu os valores espirituais. Porque se a igreja lembrasse dos valores espirituais, a igreja não estaria como está, irmãos. Está se adornando por fora, boniteza, grandeza, templos grandiosos. Não que não seja pecado você ter um lugar para congregar, não. Mas a preocupação excessiva a isso, irmãos. Festividades, congressos, aniversário disso, aniversário daquilo, e estão esquecendo os valores espirituais. A pureza, a mansidão, a sabedoria, a fé, o amor. Estão esquecendo. Repare, irmãos. Repare para você ver se isso não está acontecendo. Elas estão se preocupando, vai ter aquele congresso, aquele pregador famoso vai vir, a banda tal vai vir. Para quê, irmãos? Às vezes tem um irmãozinho ali que o Espírito Santo usa
Eles desprezam, porque aquele irmãozinho não vai trazer alegria. Não, ele vai trazer a palavra, e a palavra quando vem, ele quebra, ele destrói. Então, despreza ele, porque eu tenho que agradar as pessoas aí. Pessoas que é aquele pregador famoso lá, ó. Essa semana eu estava vendo um testemunho de um pastor de Minas Gerais, um negócio desse, contratou aquele Eliseu Rodrigues, né? Aquele grande pregador aí, contratou e tal, pagou a metade do dinheiro. Quando chegou o dia, cadê ele ir para o congresso? E ali, aquele pastor daquela igreja chamou o prefeito, chamou vereadores, chamou o governador, todo mundo lá. Cadê o pregador? Foi a maior tragédia. E aí? A igreja está se preocupando com ele de fora, irmãos. Vou trazer congresso, trazer aquele pregador. Está esquecendo os valores espirituais. Né? Pagou sem quanto lá, tirou do dinheiro dos irmãos a pagar, tem que pagar hotel, tem que pagar transporte, tudo para ele vir. Chegou na hora, ele não veio. Muitos falaram que ele foi para outra igreja, porque a igreja é maior e tem como ele vender livros, vender isso, vender aquilo, tinha mais lucro do que de cá, ele preferiu ir para lá. É assim mesmo. E a igreja cá, irmãos? Olha a situação da igreja. A preocupação é a beleza, a preocupação é vestuário. E está se esquecendo, irmãos, da pureza, da mansidão, da sabedoria, da fé, do amor. Esquecendo disso. Coisas que Deus valoriza acima de qualquer aparência física. Deus olha para isso, irmãos, pureza, mansidão, sabedoria, fé, amor, coisas que Deus valoriza acima de qualquer coisa física, qualquer aparência física. Deus valoriza os valores espirituais na sua vida. Não se preocupe com isso, não. Aqui a gente já teve irmãos que vinham para aqui, um shortinho. Eu nunca disse nada, irmão, fica à vontade, fique em paz. Não, porque eu só tenho essa roupa. Não, fique em paz. Deus não está olhando isso, não. Deus está olhando no teu coração. E qual foi? O que foi que aconteceu? As pessoas se converteram, irmãos. E quando se converteram, não precisou falar para tirar a roupa, não. Eles mesmos tiraram. Porque o Espírito Santo convenceu a eles. A pessoa, você diz, não, com essa roupa aí, não sei aqui não. Aqui é isso, de respeito. Perdi essas almas, irmãos. Quem sabe essas almas onde é que estavam, né? Então Deus não olha isso, Deus olha o coração. E Deus olhou o coração dessas pessoas e converteu essas pessoas e transformou. Que agora essas pessoas exalam pureza, mansidão, sabedoria, fé, amor, coisas que Deus valoriza acima de qualquer aparência física. Pedro contrasta a beleza corruptível do mundo com o adorno incorruptível do coração, que ele descreve no versículo seguinte. A gente vai ver daqui a pouco. Então, Pedro está fazendo uma comparação com a beleza física e a beleza do coração. Pedro diz que a beleza física é corruptível, acaba, se desgasta, mas a beleza de dentro é incorruptível, não acaba, não tem fim. Então é isso que Pedro chama a atenção, em buscar esses valores incorruptível, que não se acaba. Você busca o de fora, mas um dia vai acabar, um dia vai terminar. Mas o que você busca, algo de dentro, o incorruptível, um coração transformado, Pedro diz que esse não se acaba. Esses valores não se acabam. Pois, irmãos, estamos caminhando para a glória, irmãos, para a eternidade. A nossa vida agora não se acaba ali no cemitério, não, irmãos. O nosso corpo vai para ali. O que é corruptível, que se corrompe, vai para ali,
para debaixo de 7 palmos, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para aquilo que é incorruptível, para a eternidade. Nós estamos caminhando para a eternidade. Então, o que você vai buscar? Você vai buscar coisa corruptível, que vai ficar debaixo de 7 palmos? Ou você vai buscar coisa incorruptível, que é para a eternidade? Qual valor você vai buscar? A beleza de fora ou a de dentro? Agora, irmãos, no 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos começar aqui no versículo 4. Após dizer que a mulher cristã não deve ser exterior, 1 de Pedro, capítulo 3, 3, Pedro agora mostra qual é o adorno verdadeiro, o interior espiritual e incorruptível. Ele contrasta a beleza passageira do corpo e a beleza eterna da alma, transformada por Deus. Agora a gente começa o versículo 4, irmãos. Mas que seja o homem interior no coração. O que Pedro quer dizer isso? O homem interior. A expressão homem interior se refere à natureza interna, à parte espiritual da pessoa. Então Pedro está dizendo que nós devemos buscar isso. O homem interior, quando se fala homem interior, aqui não tem distinção, é homem e mulher. Homem interior. Então isso que nós devemos nos preocupar, com o de dentro. Se refere à natureza interior e à parte espiritual da pessoa. E o que é isso? O caráter moldado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa preocupação. O homem, a mulher interior, moldado, transformado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa preocupação. É isso que devemos buscar dia e noite. Está sendo moldado, irmãos, se deixar levar pelo Espírito Santo. E isso, irmãos, não podemos deixar que nada empate isso, irmãos. Não podemos deixar obstáculos em nossa frente para que possa nos empatar a ser moldados pelo Espírito Santo. Como nós vamos fazer isso? Não permitir que obstáculos estejam sobre nós, deixando a nossa mente, o nosso coração em Cristo, irmãos. Nele, somente nele, só para Ele. Só assim, irmãos, nós vamos permitir que o Espírito Santo venha nos moldar. Só assim nós vamos ter a preocupação de buscar beleza interior, quando nossos olhos estão em Cristo. É algo oculto aos olhos humanos. Isso que nós buscamos é oculto aos olhos do humano, das pessoas, mas é visível a Deus e é o que realmente define quem a pessoa é. Aos olhos humanos, esta busca do crente pelo caráter do Espírito Santo não é visto. Eles não conseguem ver, não conseguem entender, não? Mas é visível a Deus. É o que realmente define quem a pessoa é. Enquanto o exterior envelhece, o interior pode ser renovado dia a dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo fala aos coríntios, irmãos, por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. A nossa preocupação é com o homem interior, para que se possa ser renovado dia a dia, irmãos. Glória a Deus. E como nós vamos ser transformados dia a dia?
se a nossa vida for deixada, levada pelo Espírito de Deus. Se a nossa vida, a nossa preocupação é lá de cima, as coisas de cima. Se a nossa vida está inclinada a Jesus Cristo. Eu me preocupo, eu me anseio para fazer a vontade de Deus. Para que Ele seja formado em mim. É algo, irmãos, que nós devemos querer. É algo que nós devemos desejar. Você, quando sente sede, qual é o seu direcionamento? Buscar algo para beber. A chegar mais perto da água para matar a sua sede. Então que nós viemos ter sede, irmãos, de querer ser transformados por Deus. Aleluia, Jesus. Que a nossa sede não seja uma sede física, mas uma sede espiritual, irmãos. Eu sei que é difícil, irmãos. Porque é a carne contra o espírito. A carne está aí para lhe empatar, você não conseguir. A sua carne, isso que envolve o teu espírito, a tua alma, ela está aqui nos cobrindo para nos empatar. Como é que ela vai empatar? Com os desejos carnais, com as vontades, com aquilo que agrada a carne. Então ela vai a todo momento empatar, você buscar os valores de Deus, os valores espirituais. A palavra de Deus nos diz que é uma batalha, carne contra espírito, mas se nós deixarmos o Espírito falar, esses valores espirituais virão sobre nós, e a nossa vida será moldada pelo Espírito. Então isso nos leva a quê? Aonde você está deixando falar mais? Qual é o direcionamento a qual fala mais a sua vida? Hoje, agora, o que está falando mais alto? Os desejos da carne ou os valores espirituais? É assim que nós vamos ser moldados, como deixarmos um e agarrarmos no outro. Sucessivamente também, se largarmos o espírito e agarrarmos no que é da carne, vamos ser moldados à vontade da carne. A cada dia, irmãos, não se engane. A cada dia vamos ser, voltando o velho homem, a velha mulher, as práticas a qual nós fazíamos. Mas se olharmos para o que é do Espírito e permitirmos que o Espírito nos molde, a nossa vida irá ter valores espirituais para a eternidade. Continuando, irmãos, o versículo 4: o qual não se corrompe. O qual não se corrompe. Ou seja, o adorno interior não desgasta, não depende de moda, tempo ou aparência. A beleza espiritual é eterna, porque vem da comunhão com o Deus incorruptível. Se nós dermos lugar ao que é de dentro, esses valores a qual nós buscamos espirituais, não se desgasta, ele não acaba. Ao contrário, a beleza de fora irá acabar, irá envelhecer, mas a beleza interior não se desgasta. Ela não depende de moda, não depende da moda, tempo, aparência, não. A beleza espiritual não depende dessas coisas, desses valores mundanos, não. A beleza espiritual é eterna. Por que a beleza espiritual é eterna? Porque vem de Deus, irmãos. E Deus é incorruptível. Deus não se corrompe. Deus é santo. Então a beleza que nós devemos buscar é essa, que não se acaba. Se eu me preocupar com a beleza de fora, vai envelhecer, não faça o que você fizer, uma botox, tomar isso, aquilo outro, vai envelhecer, vai acabar, porque é corruptível, acaba, é falho. Mas a beleza incorruptível vem de Deus, não se acaba, é para a eternidade.
Vamos continuar, irmãos. Ainda o adorno de um espírito manso e quieto. Versículo 4 ainda. Ainda o adorno de um espírito manso e quieto. Aqui está o coração da passagem. Espírito manso, uma pessoa gentil, humilde, paciente, que confia em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Uma pessoa gentil, humilde, paciente, que confia em Deus, mesmo na dificuldade. O espírito manso. Espírito quieto, calmo interior, paz de quem descansa na vontade do Senhor. Os valores que nós devemos buscar, irmãos, calma interior, paz de quem descansa na vontade do Senhor. Estas virtudes não são fraquezas, mas forças sob controle, fruto do Espírito. O que nós já vimos aqui, já estudamos sobre isso, fruto do Espírito. É isso que nós devemos nos preocupar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Valores espirituais, irmãos. É isso que nós devemos nos preocupar. É isso que a mulher santa deve se preocupar. Que aos olhos de Deus tem um alto preço. As pessoas que buscam esses valores, aos olhos de Deus, têm um alto preço. O mundo pode admirar a beleza física, mas Deus se agrada com o coração transformado, que reflete a mansidão e a paz de Cristo. Olha o que Deus quer de cada um de nós. O mundo olha para a beleza interior, a beleza de fora, externa. Mas Deus olha para a beleza de dentro, irmãos, que reflete a mansidão e a paz de Cristo. Os valores que vêm de Cristo. É isso que Deus quer que cada um venhamos buscar, irmãos, cada dia mais. Pedro ensina que a mulher que busca um coração adornado pela graça, cheio de humildade, serenidade e confiança em Deus. Essa beleza interior é incorruptível e preciosa aos olhos do Senhor, pois é reflexo do próprio caráter de Cristo. Nós não precisamos, irmãos, de direcionamentos do mundo, irmãos. Não, o crente, a mulher cristã, não precisa de direcionamentos mundanos. Feminismo e outros ativistas que estão aí incentivando as mulheres. A mulher de Deus não precisa disso, porque a mulher de Deus busca o caráter de Cristo. A mulher de Deus busca o que é do céu, irmãos. É isso que Pedro está levando a mulher a entender. Não se preocupe demais com o que é de fora, mas se preocupe com o que é de dentro, o que está dentro. Esta é a preocupação da mulher de Deus. Estas palavras no mundo você não vai achar, irmãos, porque o mundo puxa para o que é do mundo, mas Deus puxa, irmãos, para o que é de Deus. É isso que nós devemos ser deixados puxar, o que é de Deus, o que é de cima, o caráter de Cristo moldando a nossa vida cada dia mais. E aqui tem um breve resumo, irmãos. A beleza que Deus aprecia é a do coração puro e confiante em Deus.
A beleza que Deus quer da mulher é um coração puro e confiante em Deus. É isso que tem que se preocupar, a pureza e o coração direcionado a Deus, somente a Ele. O cristão é chamado a cultivar virtudes espirituais, não aparência superficiais. O crente, a mulher crente, o homem de Deus, o cristão é chamado a cultivar virtudes espirituais. A preocupação agora é essa, irmãos. Virtudes espirituais. Deixar Cristo crescer em nossa vida. E não se preocupar com a aparência superficial. Não. Isso também estou dizendo que não estou sendo contra a você se embelezar. Não. Mas é a intenção a qual você se embeleza. Você vai ajeitar sua cabeça, você vai colocar um brinco, vai colocar um batom, alguma coisa, uma roupa melhor. Nada a ver. Mas isso seja, irmãos, para Deus. Para Deus. Isso seja para você buscar a Deus. Não seja a intenção de você passar a chamar a atenção, ou ter status, ou ter fama. Não. Eu estou aqui para Deus. Aleluia. Algumas pessoas até falam paletó. Mas, irmãos, quando eu andava no mundo, eu comprava roupa para ir para as festas. Vai ter festa tal dia. Ia lá, comprava roupa nova para ir para a festa. E por que agora estou diante de Deus, eu não posso me apresentar decente? Por quê? Quando eu ia para o mundo, eu me adornava, me ajeitava com roupa nova para ir para a festa, a coisa do mundo, adorar demônios. E agora que eu estou diante de Deus, eu não posso me ajeitar, estar decente diante do Deus Santo. Então a minha intenção aqui de colocar um paletó não é para ser melhor do que ninguém, não. Porque eu quero me apresentar diante do Senhor. Eu quero estar decente diante dele. Então a intenção aqui é cultivar coisas espirituais, não a aparência. Essas atitudes, adorno interior, traz paz, graça e testemunho poderoso, especialmente dentro do lar. A preocupação de Pedro aqui, irmãos, é dentro da sua casa. Desde o versículo 1, a gente está estudando sobre isso, o testemunho da mulher dentro de casa. Então Pedro diz, a atitude de adornar interior traz, paz, graça e testemunho poderoso. Aleluia. Especialmente dentro do lar. Então a preocupação de Pedro aqui, irmãos, é com o testemunho das mulheres cristãs dentro do seu lar. Que o Espírito Santo de Deus possa levar essas palavras do coração, irmãos, e te convencer. Porque eu só posso falar aos ouvidos, mas o Senhor fala ao coração. Depois eu vou estudar direitinho o testemunho de uma mulher de Deus. E quem sabe eu vou trazer no próximo sábado, se Deus permitir. Mas eu vou trazer um pouco para os irmãos. Eu estava vendo ali e vi esse testemunho. Uma mulher de Deus que ela saiu para ir para a igreja. E o marido cria em Deus e tudo, mas não frequentava. E o marido proibiu ela sair para ir para a igreja. Mas ela disse, eu respeito ao Senhor. O respeito é seu, mas não me proíba de adorar a Deus. E ela foi para a igreja adorar o Senhor. E quando ela voltou, ela achou a casa toda fechada. O marido fechou tudo, largou ela na rua. Ela sentou na porta da casa, passou a noite toda ali sentada. E quando foi de manhã que o marido abriu a porta, se deparou com a mulher sentada. E ela se levantou, Senhor, o que o Senhor quer para o café? E esse testemunho dessa mulher impactou o coração desse homem, que esse homem foi um grande evangelista. Essa mulher não brigou, não discutiu, não quebrou nada. Ao contrário, ela sentou na porta e aguardou até de manhã. Ali na frieza do tempo. Quando ele abriu o que viu, ela, o que é que o senhor quer para o café? E aquilo destruiu aquele coração duro daquele homem. Coração de pedra, foi destruído pelo quê?
testemunho de uma mulher santa, uma mulher pura, adornada com os valores espirituais. Que Deus possa tocar o seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus.